Olá a todos, a ideia desse vídeo seria explicar um pouquinho de como testar e como provar o TrueSpeed. Se nós olharmos aqui nesse slide, nós vamos ver que por que nós aplicamos o TrueSpeed. O TrueSpeed ele é uma aplicação, né, é uma metodologia de teste para exatamente suprir problemas que até então não se provava e não se testavam muito, que era a camadas acima da camada de rede e de Ethernet, de enlace, que seria o Ethernet e o IP, né, que geralmente eram feitos por lá Y1564 e a RFC 2544. Então a ideia do TrueSpeed ele veio para exatamente testar camadas que até então, no caso da TCP, da camada 4, que muitas vezes ele apresenta, né, ou seja, é uma porta de entrada para as aplicações, né, como Facebook, HTTP, entre outras aplicações, como até mesmo o YouTube. Então a ideia desse tipo de teste, né, em linhas gerais, é verificar a experiência do usuário, ou seja, como que o usuário sente a rede, né, provando essa 6349. Só para que você tenha uma ideia, o teste ele é feito com dois instrumentais ou duas portas, dependendo do modelo do instrumental, que você pode simular o ambiente que a gente chama de cliente-servidor. Então, vamos supor que eu tenha um servidor de HTTP. Então, se eu preciso realizar esse teste, eu tenho que o cliente criar uma solicitação, que a gente chama de TCP Handshake, ou seja, ele fecha uma conexão, que nós chamamos, e a partir daí desse fechamento dessa conexão começa a transferência de arquivos. Óbvio que quando a gente fala de HTTP, a gente está falando de múltiplas sessões, né? Ou seja, múltiplas conexões simultâneas para que nós possamos baixar um vídeo ou baixar um conteúdo o mais rápido possível. Então, para nós configurarmos, eu vou explicar manualmente como nós podemos fazer, né? Então, eu tenho dois instrumentais, né? Se nós visualizarmos aqui, eu tenho um instrumental de um lado, que é esse da esquerda, que ele está com um endereçamento IP, e o outro da direita como um outro equipamento. Então, como que eu chego nisso, né? Primeiramente, eu tenho que vir aqui em Select Test, Ethernet, né, 10.100.000 é uma licença que nós temos que ter, né, então eu tenho que vir aqui, eu tenho aqui Layer 4 Traffic e Layer 4 Multistreams, são testes que a gente chama de testes stateless, ou seja, sem conectividade. Já o Layer 4 TCP WarSpeed é onde nós podemos realizar. Então eu vou aqui em IPv4 e dentro de IPv4 eu escolho a porta, que no meu caso aqui está Terminate. O mesmo serve para o outro lado da conexão. Então, uma vez que eu faço a escolha, né, então eu vou fazer os mesmos cenários que a gente faz em camada 3. Então, eu vou lá em configurações. Dentro das configurações, eu vou em All Streams, que é onde eu configuro o meu IP. Então, o meu IP deste lado é o 22.10.10.10.245. Se nós formos ver do outro lado, ele é um IP 10.10.10.246. E o primeiro segredo é vir aqui no primeiro fluxo. Olhando dentro do primeiro fluxo, eu coloco o IP para que troque o ARP, para que faça a comunicação. Então, como eu comentei anteriormente, o destino está como 10.10.10.246, tanto que fez o ping. Aí eu tenho que estipular qual dos lados vai ser o meu servidor, qual dos lados vai ser o meu cliente. Então, neste caso, eu tenho que vir aqui que eu chamo de TCP host, é onde eu vou determinar exatamente esse cenário. Então, eu vou aqui em TCP hosts e TCP host settings. Dentro de TCP host settings, né, eu coloco aqui o que eu quero ser. Então, se eu quero ser cliente, se esta máquina quer ser cliente ou servidor. No meu caso, como eu coloquei como cliente, eu tenho que me conectar a um servidor, que no nosso caso eu estou colocando 10.10.246, que é exatamente
o equipamento da direita. E estipulo, né, no caso, o número da porta, que pode ser default, o window size, que seria o tamanho da janela TCP. O que isso significa? É a quantidade de bytes que eu transmito antes de receber um acknowledge. Então, seriam as confirmações. Então, eu mando, no meu caso aqui, eu estou mandando praticamente 4 megabytes de informação antes de receber um acknowledge. Essa janela ela é totalmente configurada, no caso do manual. Nós vamos ver que depois a gente vai trabalhar no modo automático, isso ela é ajustada de acordo com a latência e com o throughput desejado. Nesse caso aqui eu tenho que, é como se eu estivesse tentando testar o máximo possível. Então eu coloquei uma janela de 4 MB, né? 4 megabytes, e coloquei um tempo de 40 segundos. Então ele vai testar 4 megabytes, fazer o teste, né, fazendo uma janela de 4 megabytes com 7 conexões simultâneas. Ou seja, lembra que a gente tinha aquele three-way handshake, SYN, SYNAC e ACK? Ele vai fazer 7 vezes em paralelo e ao mesmo tempo receber 4 mega de cada uma dessas conexões. Então, para que eu possa fazer, eu tenho que vir do outro lado e realizar a mesma configuração, só que estipular que o outro lado, para mim, ele vai ser um servidor. Então, eu tenho que vir aqui, configurar o IP, né, em All Streams, que no nosso caso eu coloquei 10.10, deixa eu ampliar um pouquinho, 10.10.10.246, e no TCP host eu simplesmente falo que eu vou ser um servidor. Então, ou seja, desse lado eu estou como server, este lado como cliente. Então, no momento que eu voltar em resultados, tanto de um lado quanto de outro, vocês vão ver que no campo ações, um deles está como cliente e o outro lado está como server. Ah, Fábio, eu gostaria de gerar tráfego stateless. Eu posso fazer como se estivesse fazendo uma geração de tráfego em camada 2 ou camada 3. Envio um comando de loop, fecho o loop, aqui ó, como está o LLB, e gero o tráfego. Ou seja, nesse caso eu estou gerando tráfego como se estivesse numa forma normal, ou seja, com uma geração de tráfego. No entanto, o que eu quero testar é o three-way handshake, ou seja, eu quero gerar essa conectividade. Então, o primeiro passo para fazer manualmente é inserir o server, ou seja, eu inicio o servidor para que ele fique escutando ou fique esperando uma conexão TCP. Então, ao momento que eu coloquei esse server aqui, eu automaticamente, um dos pontos importantes é colocar, ao invés de summary, colocar TCP host, que é onde eu vou ver quantas conexões feitas, qual o tráfego, né? E dentro de TCP host, esse summary statistics, né? Então, a partir daí eu vou configurar e vou conectar-me ao servidor, né? Claro, sempre lembrando, para que eu possa conectar, eu tenho que ter conectividade de um lado ao outro, tenho que fazer o ping entre as duas unidades, eu tenho que ter a visibilidade do servidor. Então, uma vez feito isso, eu vou aqui e seleciono Start TCP Client. No momento que eu iniciar o cliente, automaticamente eu vou me estabelecer, né? Então, está vendo que eu estabeleci as 7 conexões. Cada conexão está me gerando praticamente um throughput. No meu caso, ele não está gerando throughput, né? Ou terminou o throughput, mas ele estabeleceu as conexões e ele começa-se a testar, no caso, gerando múltiplas portas e também gerando, mostrando latência, jitter, latência e o tamanho da janela. Basicamente, o modelo é esse, né? O que eu quero depois, agora no próximo vídeo, é passar ao formato automático, né?